O Grand Canyon é uma das maravilhas naturais mais famosas do mundo, atraindo milhões de turistas todos os anos. Mas e se lhe dissemos que um homem fez uma descoberta lá que apavoraria o mundo inteiro? Isso não é uma teoria da conspiração ou um conto fantasioso, mas uma verdade arrepiante que vai gelar o seu sangue. A descoberta desse homem chocou cientistas e especialistas, que agora temem o pior para o Grand Canyon e as áreas circundantes. Esteja preparado para uma revelação que abalará a Terra e deixará você questionando tudo o que achou que sabia sobre este marco icônico. O enorme Grand Canyon, localizado no norte do Arizona, foi designado um monumento nacional por Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, em 11 de janeiro de 1908. Embora houvesse evidências de habitação nativa americana na região já no século XIII, os europeus só construíram sua primeira descoberta do cânion em 1540, quando membros de uma expedição liderada pelo explorador espanhol Francisco Vázquez de Coronado fizeram uma descoberta. Somente séculos depois, as pessoas da América do Norte procuraram investigar o cânion devido à sua posição de cuidado e de difícil acesso. Em 1869, o geólogo John Wesley Powell liderou uma expedição de 10 homens na primeira e arriscou uma jornada pelas corredeiras do Rio Colorado e ao longo dos 277 milhas do desfiladeiro em 4 barcos a remo. Essa experiência foi pioneira. No final do século XIX, o Grand Canyon já recebia dezenas de milhares de visitantes anualmente. Theodore Roosevelt, o 26º e 27º presidente dos Estados Unidos, era natural de Nova York e tinha um amor profundo pela região oeste do país. Após o assassinato do presidente William McKinley em 1901, Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos e imediatamente tornou-se a proteção do meio ambiente um foco principal de seu governo. Depois de criar uma reserva nacional de vida selvagem para salvar os animais, peixes e aves do país, Theodore Roosevelt concentrou sua atenção no regulamento das terras públicas do governo federal. Embora somente o Congresso pudesse designar uma área como Parque Nacional, o que significava que qualquer desenvolvimento privado nessa terra era proibido, Roosevelt simplificou o processo ao começar a conceder uma designação semelhante de monumento nacional para alguns dos maiores tesouros do Oeste. Isso trouxe a quantidade de obrigação que precisava ser lhe dada. Essa habilidade foi utilizada por Roosevelt em janeiro de 1908, quando ele projetou mais de 800 mil acres da área ao redor do Grand Canyon como um monumento nacional. Ele decretou que essa grande maravilha da natureza deveria permanecer em seu estado atual, pois não há como melhorá-la, mas o que se pode fazer é preservá-la para seus filhos, filhos de seus filhos e todos aqueles que virão depois de você, como um magnífico local que todo americano deveria ver. A lei do Parque Nacional do Grand Canyon não foi assinada pelo presidente Woodrow Wilson até 1919, tornando-se 1919 o ano oficial em que o desenvolvimento privado no Grand Canyon foi declarado ilegal pelo Congresso. Já existem mais de 5 milhões de visitantes no cânion. O fundo do cânion pode ser alcançado a pé, de mula ou de barco. No entanto, rafting em águas bravas, caminhadas e corridas estão entre as atividades mais populares na área. Muitas pessoas decidem economizar energia e simplesmente apreciar a vista incrível da borda sul do cânion, que fica a cerca de 7.000 pés acima do nível do mar. A partir desse ponto de vista, os visitantes podem se maravilhar com uma panorâmica que praticamente inalterada por mais de 400 anos. Poderia o artigo sobre o Grand Canyon de 1909 ter sido inventado? Autores céticos, professores e o Smithsonian atual concordam que isso não passa de um sensacionalismo jornalístico amarelo. Eles afirmam que é um embuste do início ao fim, criado para aproveitar a credulidade e superstição do público em geral, apelando para suas necessidades espirituais mais profundas. O ensaio parece auditivo, no mínimo, e parece uma tentativa desonesta de ganhar dinheiro espalhando histórias fabulosas no pior caso. Nunca houve uma continuação do artigo e o autor misterioso fez um desserviço tanto aos crentes quanto aos céticos. Mais de um século depois, o Smithsonian ainda se recusou a confirmar a existência de Kincaid ou do professor Jordan, ou mesmo reconhecer que a história realmente aconteceu.
A narrativa ainda afirma que Kincaid foi acompanhado em sua segunda visita ao local por um arqueólogo do Smithsonian chamado S. A. Jordan. No entanto, parece que o Arizona Gazette é a única publicação que publicou o artigo. Nem Kincaid nem Jordan aparecem em nenhum registro oficial. O estabelecimento acadêmico, sem surpresa, segue cegamente a linha do partido. Online, um grupo de pesquisadores alternativos insiste que tudo isso é um elaborado embuste. Segundo eles, há uma zona proibida no Parque Nacional do Grand Canyon onde é proibido fazer trilhas, acampar ou explorar. Os nomes curiosos dos lugares nessa área supostamente restrita são citados como mais evidências de que a área está sendo monitorada secretamente pelo governo federal. Por outro lado, os grupos alternativos mais radicais veem isso apenas como o começo de uma conspiração muito maior, incluindo senhores subterrâneos reptilianos que controlam a elite governante. A visão cética é bem protegida por grossas paredes de autoridade e plausibilidade, tornando difícil para um único jornal publicado há mais de um século penetrar em suas defesas. Um pesquisador objetivo tem razão em duvidar de um jornal e de um autor desconhecido, mas seria igualmente tolo confiar na história oficial dada por uma agência governamental que, sem dúvida, tem um conflito de interesse em manipular a história oficial da humanidade. A promoção pelo governo dos Estados Unidos das culturas nativas durante o início do século XX é um exemplo primordial disso. Então, qual é a verdade e qual declaração deve levar a sério? Pensamento objetivo, abandonando preconcepções e seguindo as evidências, evitando os obstáculos do viés de confirmação, é a chave para desvendar qualquer enigma, seja a área proibida do Grand Canyon ou o império da lei. O escritor do artigo de notícias de 1909 parece ter sentido a necessidade de usar essas identidades para fins espetaculares, mas o próximo passo na investigação confirma a afirmação de que essa mesma seção do parque é proibida para exame, tornando essa explicação razoável rapidamente atraente. O documento oficial que detalha as áreas e estradas fechadas no Parque Nacional do Grand Canyon é previsivelmente longo e tedioso de ler, mas contém algumas informações pertinentes, como as seguintes áreas geográficas ou estradas dentro do Parque Nacional do Grand Canyon fechados ao uso público ou são restritos por atividades específicas e ou horários específicos para atividades específicas. Torre de incêndio Hopstone e estrada de acesso, área de plantas ameaçadas de extinção. Em Maricopa Point, Minas de Sal Hop, estendendo-se do Marco do Rio 62 ao Marco do Rio 62. Lembre-se de que essas chamadas minas não são realmente minas e podem nunca ter sido minas. Ao invés disso, são interessantes pelo que são, túneis antigos feitos pelo homem, supostamente construídos pelos Hopis. Ninguém tem permissão para entrar em qualquer caverna ou mina no parque a qualquer momento, sem uma licença, que nunca será privativa. O texto continua monotonamente. Além disso, características antropogênicas, como obras de mineração que incluem uma zona crepuscular e uma zona de escuridão perpétua, serão protegidas como cavernas, de acordo com a Lei Federal de Proteção de Recursos de Cavernas de 1988. O escritório de permissões para áreas remotas é onde você pode solicitar e obter as permissões necessárias para cumprir essa disposição. O espaço aéreo sobre o Canyon e outros 2 parques nacionais, Yosemite e Haleakala, foi restrito em 1987 por legislação supostamente pretendia proporcionar uma ampla restauração da tranquilidade natural e da experiência do parque, bem como a proteção da saúde pública e segurança contra efeitos adversos associados ao sobrevoo de aeronaves. O objetivo era restaurar a tranquilidade do parque e proteger a saúde e segurança dos visitantes. Quais possíveis consequências negativas para a saúde pública e segurança poderiam ser causadas pela altitude elevada de um avião sobre o Canyon? Se o ruído é um problema real, o que é altamente intoxicante, por que eles estão preocupados apenas com isso em 3 dos 418 parques nacionais do país? Existem outras conexões entre essas 3 áreas. Todos esses lugares seguem semelhanças, como histórico de atividade vulcânica, presença de depósitos de rochas cársicas, a existência de grandes sistemas de cavernas ainda não descobertas e lendas locais que se concentram em civilizações antigas perdidas, semideuses ou deuses.
Estima-se que até 50 mil pessoas podem ter feito de cavernas sua morada confortável. As atuais tribos indígenas do Arizona podem ser descendentes de habitantes das cavernas, servos ou escravos, de acordo com uma visão. Muitos milhares de anos antes da era cristã, sem dúvida havia uma civilização altamente desenvolvida nesta área. Essa ideia se encaixa perfeitamente com a cultura popular nativa americana que descreve os Anasazi como inimigos antigos. Há uma prova inegável de que os Anasazi habitavam a área muito antes das tribos atuais, e coisas escuras aconteciam nesses locais. Foram descobertos restos humanos, mas não havia ossos de animais ou peles. Encontrar restos humanos não é chocante por si só, mas as circunstâncias em que foram descobertas são muito assustadoras. A grande caverna localizada em Canyon del Muerto fica a uma curta distância da Caverna dos Mortos no maior cânion de Shelley. Descobriu-se que a caverna com um forro de laje continha os corpos de 14 bebês. Curiosamente, o professor David Starr Jordan esteve fortemente ligado à instituição Smithsonian por um período de 30 anos, de 1880 a 1910. Durante esse tempo, ele participou de expedições científicas no Rio Colorado e dentro do Grand Canyon. De acordo com registros do censo antigo, Starr não era seu segundo nome dado e ele não o escolheu como seu nome do meio legal até muito mais tarde na vida, o que significa que só se tornou oficial depois que ele já era adulto. Jordan era um grande defensor da eugenia e foi presidente da Universidade de Stanford enquanto ocupava esse cargo. Em 1899, Jordan escreveu um ensaio intitulado Um Estudo da Decadência das Raças por Meio da Sobrevivência dos Não Aptos, no qual ilustrou sua irracionalidade em relação à degeneração racial e implorou a implementação de grandes esforços para manter a unidade racial. Esse ensaio foi resultado da pseudociência primitiva de Jordan e de sua paranoia xenófoba. Mais tarde, Jordan supervisionou um programa de esterilização em todo o estado, o que foi claramente uma violação dos direitos humanos e um crime contra a humanidade. Em 2003, o nome de muitos prédios na Califórnia foi removido de maneira desonrosa e a legislatura da Califórnia expressou esmagadoramente seu profundo arrependimento pelo papel passado do estado no movimento de eugenia. Diante de tudo o que aconteceu, não é surpresa que a instituição Smithsonian o tenha contratado no passado para distorcer a narrativa histórica ou que agora esteja tentando se distanciar dele. Esse ensaio foi resultado da pseudociência primitiva de Jordan e de sua paranoia xenófoba. Mais tarde, Jordan supervisionou um programa de esterilização em todo o estado, o que foi claramente uma violação dos direitos humanos e um crime contra a humanidade. Em 2003, o nome de muitos prédios na Califórnia foi removido de maneira desonrosa e a legislatura da Califórnia expressou esmagadoramente seu profundo arrependimento pelo papel passado do estado no movimento de eugenia. Diante de tudo o que aconteceu, não é surpresa que a instituição Smithsonian o tenha contratado no passado para distorcer a narrativa histórica ou que agora esteja tentando se distanciar dele. Esse ensaio foi resultado da pseudociência primitiva de Jordan e de sua paranoia xenófoba. Mais tarde, Jordan supervisionou um programa de esterilização em todo o estado, o que foi claramente uma violação dos direitos humanos e um crime contra a humanidade. Em 2003, o nome de muitos prédios na Califórnia foi removido de maneira desonrosa e a legislatura da Califórnia expressou esmagadoramente seu profundo arrependimento pelo papel passado do estado no movimento de eugenia. Diante de tudo o que aconteceu, não é surpresa que a instituição Smithsonian o tenha contratado no passado para distorcer a narrativa histórica ou que agora esteja tentando se distanciar dele. O que foi claramente uma violação dos direitos humanos e um crime contra a humanidade. Em 2003, o nome de muitos prédios na Califórnia foi removido de maneira desonrosa e a legislatura da Califórnia expressou esmagadoramente seu profundo arrependimento pelo papel passado do estado no movimento de eugenia. Diante de tudo o que aconteceu, não é surpresa que a instituição Smithsonian o tenha contratado no passado para distorcer a narrativa histórica ou que agora esteja tentando se distanciar dele. O que foi claramente uma violação dos direitos humanos e um crime contra a humanidade.
Em 2003, o nome de muitos prédios na Califórnia foi removido de maneira desonrosa e a legislatura da Califórnia expressou esmagadoramente seu profundo arrependimento pelo papel passado do Estado no movimento de eugenia. Diante de tudo o que aconteceu, não é surpresa que a instituição Smithsonian o tenha contratado no passado para distorcer a narrativa histórica ou que agora esteja tentando se distanciar dele. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Voltaremos em breve com mais vídeos como este. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Obrigado por assistir.